Está aqui comigo a Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem. Que bom receber você. Ana, você vai contar pra gente como é que você chegou aqui na igreja. Eu me lembro vagamente de você, né? E lembro que você veio com algumas situações tristes, algumas marcas na tua vida e na tua história, não foi? Foi. Conte pra gente, conte pro Brasil, né? Tem muita gente te assistindo, te vendo, tem muita gente te ouvindo. Nós estamos aí com milhares de pessoas que estão dirigindo o carro, nos ouvindo pelas rádios, em casa nos assistindo pela TV ou no trabalho, pela web TV, pelo SaraSpace, pelo Facebook, pelo smartphone. Tem muita gente nos acompanhando pelo Twitter. Vai tweetando aí, que a história dessa menina é bonita, você vai gostar, tá? Ana, conta pra gente como é que você chegou aqui. Bom, quando eu pisei a primeira vez na Sara Nossa Terra, eu estava bem mal, assim, eu tinha perdido... Isso foi há quanto tempo, Ana? Tem 2 a 3 anos. Isso, de 2 a 3 anos. Você tinha perdido o quê? Eu tinha perdido a minha empresa, é onde eu tinha o meu dinheiro, o meu retorno financeiro. Meus filhos não estavam mais comigo, eu tenho 3 filhos. E aos 3 anos, o meu mais novo, com 3 anos de idade, ele teve que ir morar com o pai, porque eu estava... Na verdade, hoje eu consigo enxergar que era eu estava espiritualmente fraca. Estava doente, enferma. Exatamente. Então, assim, tudo que acontecia ao meu redor não era bom, não me dava sustento. Então, eu achava que eu estava bem. Isso. Você não tinha equilíbrio e as coisas não estavam equilibradas para você. Isso. Embora você achasse que estava. É. E aí você perdeu a guarda ou você mesmo pediu para Não, no ato de desespero, eu pedi para ele ficar com os meninos, até para ver, eu queria que ele sentisse, eu tinha as minhas razões, assim, eu achava que eu era sábia, assim, né? Então, não, eu vou deixar com o pai, que aí ele vai ver quanto custa, né, ter filhos debaixo do teto, quanto eles gastam de alimento e tudo. E resolvi, achando que estava agindo certo. E meu irmão, nessa época, já era da Sara, ele já tinha se convertido já há mais de 4 anos. E logo que ele se converteu, ele teve aquela paixão fervorosa e ele não ficou muito legal, assim, sabe? Ele... Exagerou na dose um pouquinho, foi? Ele me encontrava e ele queria exorcizar todos os demônios e ficou assim... E você era de que religião? Como é que era sua fé nesse momento? Eu tinha uma busca através de livros, eu tentava entender a razão da vida e eu lia muito a doutrina espírita. Mas mesmo assim, eu nunca encontrei nos centros comunhão, nas comunhões, assim, aquele apoio da pessoa querer mesmo saber da sua vida e tudo. Eu assisti algumas palestras e tudo e eu achava que aquilo ali me fazia bem. E meu irmão, nessa paixão toda, acabou... eu não gostava, assim, né? Você achava que ele estava meio exagerado? Eu achei muito exagerado. Isso te dava preconceito? Você tinha algum preconceito? Eu tinha preconceito, sim. Tinha? Tinha. Como? Eu achava... Pode falar. Eu falo porque... Da verdade. Porque hoje, assim, Deus renovou toda a minha vida e eu sei que as pessoas têm preconceito mesmo. E o meu preconceito, eu achava assim... que eu estava num patamar mais evoluído. E eu achava até válido, eu falava assim, não, é muito válido o trabalho que é feito na igreja, porque afinal de contas tem pessoas, né, que estão nas drogas, na prostituição, são pessoas que precisam de uma coisa assim mais forte. Então a comunicação delas tem que ser nesse nível mesmo. Então eu achava assim que eu estava num patamar mais evoluído e que eu não precisava disso, dessa paixão toda, entendeu? E que eu levava muito bem a minha vida. E assim eu acreditava, ia batendo a cabeça, né? Batendo a cabeça. E aí você vai caindo pro fundo do poço. Foi afundando devagarzinho. Isso. E aí? Eu acredito que a intercessão do meu irmão, ele conseguiu trazer a minha irmã. Somos 4 irmãos. Sim. Então, eu sou a terceira. Meu irmão mais velho, Luiz Paulo, Ana Lúcia, eu e Ana Maria. Todos eles já tinham ido para a igreja. A minha irmã mais nova veio, saiu um pouquinho, mas os outros 2 estavam na igreja e eles oravam muito por mim. Eles jejuavam, eles viam coisas que eu não enxergava. Eles viam que minha vida não estava boa.
E eu acreditava que estava tudo bem, eu era bem-sucedida profissionalmente. Só que eu não enxergava que eu estava perdendo os meus filhos, eu achava que eram coisas naturais da vida. Meus relacionamentos não davam certo, o pai dos meus filhos me traía, mas eu achava que tudo isso era parte, coisas da vida. Do processo de evolução, até na doutrina espírita, tem essa coisa de tudo que você vivencia é válido, porque talvez você tenha que pagar uma coisa de uma outra vida. Então a gente vai levando tudo como se fosse muito natural. E meu irmão sempre insistindo, eu sei que hoje eu entendo que Deus me tirou tudo para eu ficar sozinha e ele poder vir falar comigo e eu escutar. E o que foi tirar tudo? Eu perdi minha empresa, perdi dinheiro, a herança, meu pai faleceu, eu perdi minha paz, eu não conseguia mais, eu bebi muito. Depois que meu pai faleceu, meu pai era o meu melhor amigo. Eu engravidei aos 15 anos e meu pai me apoiou. Minha mãe casou com 27 virgem, né? Dentro dos preceitos cristãos e tudo. E isso abalou muito, então minha vida era muito conturbada em relação a isso. E aí, quando meu pai faleceu, eu me senti sem chão, me senti sozinha, então eu fui procurar na bebida. Então eu fumava muito, eu fumava quase 2 maços de cigarro por dia e eu achava que minha vida estava boa. Porque eu sempre fui muito guerreira, muito batalhadora. Então eu achava que isso era o certo, assim, né? Que era o que eu tinha que fazer. E você me perguntou como que é eu perder tudo. Foi isso, quando eu me olhei, eu já não estava com a minha empresa, porque eu tinha desistido. Desisti, assim, eu não estava dando conta, então eu falei assim, não dou mais conta, eu desisti. Eu tinha um relacionamento que estava acabando, que era mais um relacionamento meu que estava acabando. Meus filhos não estavam morando comigo. E, de repente, eu olhei para o lado e eu falei, gente, eu não tenho mais nada. E aí eu comecei a olhar para a vida do meu irmão e falar, nossa, meu irmão mudou tanto. Meu irmão está bem, meu irmão está sábio, meu irmão está paciente. Meu irmão hoje tem uma esposa, tem um apartamento, tem uma profissão. Ele tinha, assim, o que eu achava careta, né? Rotina. Que rotina para mim? Eu sempre fui empresária, eu trabalhava com lazer e entretenimento. Então, assim, minha vida era muito agitada. Eu trabalhava com desenvolvimento pessoal e a minha vida sempre foi muito ativa, assim. De repente, nesse momento, eu olhei e eu senti inveja, assim, da rotina do meu irmão. Porque tudo que eu busquei na minha vida foi me levar para ficar patinando. Eu batia a cabeça de um lado e ia para o outro, rindo. Eu ia rindo, eu não ia chorando. Mas nesse momento eu comecei a questionar a minha vida. E meu irmão, sempre insistente, eu agradeço muito a ele sabe disso, que eu falei, mano, insiste, porque você insistiu por mim. Hoje tudo que está acontecendo na minha vida foi pela sua persistência, ele tem esse dom. Eu falo, você não é chato não, mano, relaxa. Pode insistir que vale a pena. Ele é apenas insistente. Ele é determinado, vamos mudar isso. Vou colocar positivamente, ele é determinado. Porque ele sabe o que é, ele confia, ele acredita muito, né? No que ele aprendeu, no que ele tem vivido. Então é impossível para ele não insistir, não falar, mana, vem, isso aqui é maravilhoso. E eu olhava, não, mano. Nesse momento, eu resolvi ir a um encontro. Você com foi a uma Deus. revisão de vida? Foi meu primeiro momento. Você nem veio na igreja? Eu lembro a primeira vez que eu te vi, pastor, bispo. Eu olhava assim, eu falei assim, gente, lavagem cerebral, isso tudo tem PNL. Ele manda repetir as coisas. E eu falei, Deus me livre, não vou fazer isso nunca. Hoje eu falo, glória a Deus, em nome de Jesus. O Senhor fala, amém, eu grito. Que coisa boa. Você está ouvindo e assistindo a nossa querida Ana Paula, que está contando a sua história de vida. Eu vou chamar um intervalo e agorinha mesmo a Ana Paula vai te contar como foi a cura de todo esse processo no interior do seu coração. Você está me ouvindo falar com a Ana Paula. A Ana Paula está contando para gente muito da sua história. E que história bela, que história bonita. Ana, e aí você foi direto para a revisão de vida? Você nem veio para a igreja? Você veio só uma vezinha? Eu vim receber minha filha fez um encontro. E ficou muito tocada, né? E ela começou a ficar chata comigo, porque eu fumava, porque eu bebia. E ela, né? Ficou preocupada, na verdade. Então, eu vinha, mas com muita resistência. Só que quando eu me vi sem nada, fui até morar em uma outra cidade. Fui para Rio Quente, que é uma cidade pequena, afastada de toda a minha família. Eu estava realmente sozinha.
Eu deitava no chão, eu chorava dias, assim, que eu ficava assim, o que está acontecendo comigo? Porque eu sempre acreditei em Deus, né? Eu sempre achava que estava próxima dele. E meu irmão insistiu, me chamou para ir a um encontro. É interessante que o meu primeiro encontro, que eu já falei, eu vou, e eu tive uma alergia que eu nunca tive na minha vida, que me impediu de ir. E hoje eu sei que isso foi espiritual, né? Porque às vezes quando você decide que quer ir, o mundo espiritual também vem contra, porque eles não têm Resiste, interesse. né? Resiste você. Exatamente. E na segunda vez eu falei, eu vou testar dessa vez. Se alguma coisa acontecer para me impedir, eu vou peitar, sabe? Eu vou enfrentar. E dito e feito. Quando eu estava indo para a rodoviária, meu carro quebrou, fundiu o motor. Que isso? Eu deixei meu carro, eu falei assim, se tem alguma coisa me impedindo é porque tem alguma coisa muito boa lá para mim. Então eu vou ver o que é. E fui, peguei o ônibus, 4 horas, né, 5 horas de viagem para cá, para daqui ir ao encontro. E lá, assim, lá foi maravilhoso, eu joguei meu maço de cigarro na fogueira, eu tive um processo de libertação maravilhoso, momentos que parecia que eu saía do chão, assim, né? Então, assim, um processo de libertação muito forte. Ali foi, assim, onde começou o processo de mudança de vida. Foi ali que eu comecei a perceber que minha vida ia mudar. E foi ali que eu decidi que eu aceitava Deus. E Jesus como meu único Senhor, o Senhor da minha vida. Você tomou uma decisão de recomeçar a tua vida lá? Disse, eu vou mudar minha vida. Foi lá. Eu vou para a igreja, eu vou aceitar esses princípios. Foi lá. Você começou a compreender, inclusive, o que você não compreendia? Lá eu recebi um entendimento, assim, porque parece que tira um véu, as escamas, né? E você começa a olhar a vida de uma outra forma. Então, dali eu já comecei a me sentir mais leve. Então, eu comecei a comparar a minha vida nova com a minha vida de antes. Então, eu comecei a entender que muitas coisas que aconteciam na minha vida antes eram coisas espirituais, né? Mas, assim, não foi aí que realmente minha vida se transformou. Eu ainda estava longe dos meus filhos, então, assim, ainda existia um sofrimento muito grande. Eu comecei a valorizar meus filhos, então eu ia encontrá-los, e quando eu deixava eles, quando eu devolvia eles para o pai, aquilo ali me gerava um sofrimento. E eu percebi que o mais importante que aconteceu lá nesse encontro foi que Deus quebrantou meu coração. Então, eu voltei a sentir a vida. Antes eu não sentia. As coisas iam acontecendo e eu achava que eram normais. Eu achava que era natural. E aí eu comecei a sentir. E eu comecei a olhar para minha família como uma coisa essencial para mim. E eu comecei a olhar para meus filhos, como que eles estão longe de mim? Como que eu aceitei isso? Como que eu consegui achar que isso fosse de Deus para mim? E eu comecei a sofrer muito. Então foi um processo muito sofrido. Mas um processo que estava começando a já me deixar muito leve. Eu ia para a igreja, eu lembro que quando eu morava em Rio Quente, e quando eu vinha para Brasília, eu sentia uma unção tão grande, eu já entrava na igreja, me ajoelhava e agradecia a Deus por eu estar sentindo tudo aquilo. E eu olhava para as pessoas, nossa, eles moram tão pertinho da igreja, tão próximo, às vezes 15 minutos da igreja e às vezes não vêm, vão para outro lugar, preferem para outro lugar. E eu andava 4 horas, né, 400 quilômetros, para poder vir aqui escutar a sua palavra, para poder me alimentar da palavra. E eu achei que estava voltando ao normal, meus filhos um dia iriam voltar para mim, e eu comecei a ter muita fé. Mas o que eu acredito, assim, que realmente mudou a minha vida foi um segundo encontro que eu fiz. Você se inscreveu de novo, você gostou tanto que você falou, quero voltar. Isso, na verdade, eu fui no encontro lá em Rio Quente. Eu vim nesse aqui da Sara, e como eu morava longe, então me foi orientado que eu precisava estar. Tem o mesmo, isso, lá em Caldas Novas tem a igreja Sara. Aí você foi. Isso, e aí eu fui. E eu fui achando assim, eu já me converti, eu já vou à igreja, eu já tenho
minha salvação garantida, meus filhos ainda não estão comigo, mas eu tenho fé que tudo vai dar certo. Eu estava muito tranquila. E eu fui para esse encontro. E nesse encontro foi, acho que, realmente onde mudou a minha vida, porque eu comecei a sentir uma coisa muito forte que vinha lá do meu passado. E eu falava, não, Senhor, eu acho que você está enganado. Porque eu pedia para ele me mostrar alguma coisa. Eu falei, Senhor, está enganado. Porque isso já passou. Você queria encontrar alguma coisa que ainda pudesse estar amarrando a sua vida, que ainda pudesse ter alguma conotação. Isso, porque a paz mal. Eu já sentia. Mas concretamente, minha vida ainda estava a mesma ainda estava coisa. Amarrada, né? Não tinha ainda fluído ainda. Exatamente. Ok. Então a paz eu senti, o encontro com Deus eu tive, eu senti o carinho dele, mas eu sentia que ainda tinha alguma coisa que estava mal resolvida. E eu fui para esse encontro e eu pedi, Senhor, me mostra qualquer coisa que o Senhor quiser me ver, que eu não tinha o que pedir, fora os meus filhos e tudo. Nessa época meus filhos já estavam comigo. Já foram? Já, por isso que eu estava mais em paz também, eles estavam comigo. E eu comecei a lembrar do meu passado, de quando eu tinha 13 anos de idade. 13? E eu falava com Deus, Senhor, mas isso é o meu passado, isso eu já resolvi, eu já fiz terapia, eu já resolvi todo esse passado. E ele meio que falava assim, ô filhinha, você vai precisar enfrentar isso. E na verdade foi assim, aos meus 13 anos de idade, eu sofri um estupro de uma pessoa do meu convívio. E durante 2 anos, essa pessoa ficou abusando sexualmente de mim. Mas eu não sabia o que era isso. Hoje eu entendo que uma criança de 13 anos, ela não tem ideia. Ela não sabe a importância do sexo, ela não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe se defender. Então, assim, eu não sabia. E quando Deus começou a falar comigo sobre isso, eu resisti muito, porque eu nunca tinha falado isso. Na verdade, só aos 30 anos eu contei para o meu pai e para minha mãe. Eu fiz terapia 2 anos, mas eu não falei para o meu psicólogo. Eu não conseguia falar. E lá, nesse encontro, eu lembrei, Deus começou a me mostrar visualmente. Ele me mostrou que esse rapaz, esse homem, né, porque ele era mais velho que eu, ele tinha escrito, ele era do candomblé, né? E ele recebia santo, ele me levava para terreiro, mas eu não entendia nada, eu não me aproximei, mas eu não entendia nada. E ele escreveu na minha agenda, adolescente, né, escreve o diário e tudo. E ele escreveu na contracapa da minha agenda, entregando a minha vida para o tranca-rua. E fez um símbolo. Você nem sabia o que significava? Não, eu nem lembrava disso. Isso apagou? Isso tinha apagado, isso foi uma revelação de Deus. Aí no dia, Deus trouxe para você. Isso. E estava num momento de libertação, e o pastor falava assim, se tem alguém sentindo mal, se tem alguém sentindo alguma coisa e tudo, e eu senti uma bola desse tamanho no meu estômago, e eu falava, eu não vou. Isso não está acontecendo, eu não vou pagar mico. Eu não vou lá na frente, não vou pagar mico. Porque quando eu via na televisão essas coisas de libertação, a pessoa às vezes meio que sai, né? E chora muito, e assim, faz uma cena. Eu achava aquilo ali, eu tinha preconceito. Eu falava, não, eu não vou pagar mico. Eu não vou lá na frente. Não vou, e fiquei assim, e quanto mais ele perguntava, mais eu me sentia mal. Quanto mais ele perguntava, mais eu me sentia mal. Aí a pastora passou do meu lado e falou, você tá bem? Eu devia estar roxa, branca, assim, né? Ela, você tá bem? Aí eu não consegui mentir, né? Aí eu falei, não tô bem. Ela, o que foi? Eu falei assim, pastora, eu tive uma revelação. Eu vi essa agenda que esse rapaz... e eu tinha muito receio de falar sobre isso com as pessoas, né? E ele fez isso, aí ela falou assim, olha, Ana Paula, ela me abraçou e falou assim, Aninha, isso, às vezes, para você não tem importância, mas no mundo espiritual isso tem. Então, no mundo espiritual isso tem importância, você precisa se libertar disso.
E hoje eu consigo falar com muita paz, assim, em relação a Até porque isso. você está falando publicamente aqui para metade desse país, né? Então você está livre mesmo, senão você não falaria. Eu acho que antes eu nem conseguia falar. E para as poucas pessoas que eu consegui falar, eu falei assim com muita dor. E hoje eu sinto uma paz tão grande, eu agradeço tanto a Deus, porque eu fiz o processo de libertação. E aí, naquele momento, o que você fez? O pastor me orientou... nem conto. Eu paguei o mico. Não fala isso. Não existe mico porque ninguém está lá observando. Paguei, mas eu pagaria de novo. Ninguém está observando, ninguém nem percebe. Todo mundo está com a mente tão voltada para Deus e para a libertação. Porque eu quero explicar, porque às vezes as pessoas pensam igualzinho você. Não, eu não vou na frente porque eu não quero pagar mico, eu vou ser exposta. Não, ninguém está preocupado. Ali todo mundo só quer ver o bem da pessoa, a libertação da pessoa, a vitória dela. Então não tem... Porque mico é quando está todo mundo olhando, ri ou interage. No caso desses processos, não existe. Então, você não pagou, fica tranquilo. Você foi eleger, todo mundo vibrou com a sua vitória. Essa é a grande diferença que eu acredito que existe na igreja, onde as pessoas, elas não passam por você sem te olhar, sem te enxergar. Isso. Então, nesse momento, eu tive um processo de libertação muito forte. 6 pessoas tiveram que me segurar. Eu dava umas gargalhadas absurdas que, se eu precisasse hoje fazer, eu não daria conta. E foi muito forte, assim. Mas eu não consigo entender assim, isso como uma coisa ruim. Não foi ruim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Claro, porque quebrou a maldição, que era uma maldição que foi plantada em você através dele aos 13 anos de idade, sem nem você saber, mas foi. Porque pelo relacionamento íntimo, sexual, tem um pacto de sangue. E ali o inimigo ganhou, essa entidade ganhou a legalidade de pegar a sua vida, trancar a rua e trancar tudo. E aí, o que aconteceu? E eu tive essa libertação, continuei, lógico, e aí eu decidi que a minha vida seria de Jesus. Porém, eu acho que por mais forte que seja, é um processo. E passado uns meses e tudo, eu olhei para o meu irmão e falei assim, nossa, eu me olhava, eu falava, gente, eu sou uma mulher de 37 anos, com 3 filhos, e eu não quero mais casar. Eu não quero casar, os meus relacionamentos foram ruins, e eu não vou querer casar. Então eu não posso ficar na igreja. Porque como é que eu vou ficar na igreja? Eu nunca mais vou ter relação com ninguém, eu nunca mais vou ter nada com ninguém. E eu comecei a me afastar um pouquinho. Me afastei muito. E aí teve um acampamento. Esses acampamentos, encontros são muito fortes, né? A unção é muito forte nesses eventos. E lá foi quando eu entendi que Deus tinha para mim, e eu ouvi uma palavra assim, de Deus para mim. Aos 13 anos, eu não tive a oportunidade de escolher a minha vida. Isso. Mas hoje eu tenho. E aí eu tomei a responsabilidade para mim. Diante de Deus, eu entreguei minha vida. Hoje eu espero em Deus o grande amor da minha vida que eu nunca tive. Eu tenho certeza que Deus tem o grande amor da minha vida. Eu espero em santidade. Não quero ter sexo, relacionamento íntimo com ninguém, exatamente porque eu sei a importância. Hoje eu entendo a importância dessa intimidade. Né? A conotação espiritual desta intimidade. Esta intimidade tem um efeito espiritual que as pessoas não sabem. Isso. Normalmente não as tem pessoas, consciência. As pessoas não têm consciência, acham, mas é bom, é apenas um namoro, a gente está namorando. E é mesmo, é a melhor experiência no corpo humano, biológico, o melhor prazer. É o prazer do sexo, é aquele momento de intimidade, onde alguém mais se entrega ao outro, é ali. Só que tem uma conotação espiritual, não adianta falar que não tem. Que tem um efeito espiritual, porque isso não é só matéria. Como nós somos seres espirituais, não se funde apenas 2 corpos, funde-se 2 corpos, 2 almas e 2 espíritos.
Então o mundo espiritual do parceiro passa a ser seu e o seu passa a ser dele. Pouquíssimas pessoas entendem isso. E é por isso que a Bíblia quis nos proteger. Muita gente diz, tá vendo, eu vou para a igreja, eu vou ficar santo, casto pro resto da minha vida, eu não dou conta disso. Eu conheço amigos meus que dizem isso e vão falar claramente, como é que eu vou ficar, você está doido, como é que eu vou ficar... Não, Deus não quer cercear a vida de ninguém, tirar o prazer. A vida humana já é tão dolorosa, tão rápida. As pessoas têm sim que aproveitar, ter sua alegria, mas com responsabilidade. Por quê? Porque a fusão física no ato sexual, ela traz uma fusão emocional e uma fusão espiritual. E traz consequências para o bem ou para o mal. E é isso que você quer. Mas Deus é poderoso para te dar um companheiro, alguém que te ama, você é uma menina nova ainda, graças a Deus. Tem isso, você está certinho. Vou encontrar o amor da minha vida. E para isso, inclusive, eu anunciei aqui aquele CD da Bispa, Em Busca do Amor. Não sei se você já viu, assistiu, o DVD é fantástico, porque ajuda as pessoas que querem encontrar seus companheiros para viver o resto da vida com amor, com alegria, com carinho. E outra coisa, a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Há uma promessa de Deus que você vai ter sua família. Amém. Promessa, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu tive que aprender a viver de novo, na verdade, porque eu sempre fui muito bonita, o corpo muito bonito. Então as pessoas se aproximavam com essa maldição toda dentro da minha vida, as pessoas se aproximavam de mim através disso, assim, atraídas por esse motivo. E para eu negar, para eu conseguir escolher mesmo e falar, não, eu não quero mais isso na minha vida, eu decidi mesmo falar, minha vida é de Deus, o meu corpo eu entreguei a Jesus Cristo, eu sou noiva de Jesus, eu só recebo agora o homem que Deus abençoar dentro da igreja, um rapaz seja cristão, que entenda o que eu quero, poder levantar a mão, glorificar a Deus e que essa pessoa esteja ao meu lado, também glorificando a Deus, que entenda o que eu sinto, que entenda o meu processo de libertação. E hoje eu estou totalmente liberta do meu passado, completamente. Hoje eu posso dizer que não tem nada no mundo que me prenda. Você está feliz? Muito feliz. Meus filhos moram comigo. A minha relação com a minha mãe, que era horrível. Eu e minha mãe, a gente brigava muito, 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 muito. Hoje eu moro com a minha mãe. Minha mãe ouviu meu testemunho. Ela é católica e ela, mesmo assim, ela viu que a minha vida estava mudando. E ela falou assim, filhinha, eu vou te devolver tua adolescência. Eu quero que você volte a estudar e que eu vou cuidar de você. E hoje eu moro com a minha mãe, o que antes poderia parecer absurdo, eu morar com a minha mãe, eu acho que a gente ia se matar no mesmo ambiente, assim, sabe? Hoje eu cuido da minha mãe, eu ajudo ela com o lado emocional dela, ela abençoa minha vida. Eu sempre agradeço quando ela faz uma oração para mim. Mãe, bênção de mãe é a melhor coisa que tem. E uma coisa assim que eu acho que é muito importante eu falar, que a igreja, é o que eu sinto hoje na Sara, com essa coisa de as pessoas entrarem na sua vida, elas não te deixam passar sem te buscar e falar, não, vem aqui que aqui é bom. E exigir, assim, insistir para que você fique. E eu comparo que a minha relação com a minha mãe, ela sempre teve muito desespero, assim, ela me via, ela não sabia do que estava acontecendo. A pessoa, quando ela sofre de abuso sexual, ela muda o comportamento. E quem está de fora e não sabe o que está acontecendo, ela considera que a menina ficou rebelde, ficou fechada, agressiva. Eu era muito agressiva, eu era teimosa, eu era rotulada na minha família de teimosa. Então eu fiquei muito ressentida, minha família, eu tinha muito ressentimento. No meu interior, via que eu achava que minha família não tinha me dado apoio. Eles não tinham me salvado, me protegido daquilo. E há poucos meses atrás, minha mãe me entregou uma cartinha. E eu li a cartinha, era uma cartinha dela para mim. E eu li essa carta e nossa mãe, a senhora estava muito desesperada. A senhora estava desesperada, ela estava mesmo.
eu estava desesperada, eu já não sabia mais o que fazer, o que eu fazia com você, você me dava trabalho, você era manipuladora, você era uma menina manipuladora, você conseguia tudo que você queria, você era muito difícil, eu não dava conta de você. Aí eu olhei a data, mãezinha, eu tinha 13 anos, o que você esperou que eu pudesse fazer? Olha o jeito que eu falo com a minha mãe hoje, porque antes ia ser assim, gritando com ela. Mãezinha, o que você esperou que eu pudesse fazer? Como hoje eu assisto aqueles programas Pernani, assim, de ajuda familiar. Às vezes tem uma criança de 3 anos que levanta e briga com o pai, com a mãe, xinga e não obedece e faz um monte de coisa dentro da casa. E os pais ficam perdidos, desorientados. Aí eu fico imaginando, será que eles pensam que um dia a criança vai espreguiçar de 3 anos? Fala assim, ai, hoje eu não vou brigar com meu pai e com minha mãe, não. Hoje eu vou obedecer minha mãe. Minha mãe é tão boazinha comigo. Por que eu grito com a minha mãe? E como que isso pode acontecer? É impossível. Então, os pais precisam buscar a responsabilidade que Deus deu quando concedeu a vida de um filho, colocou a responsabilidade dessa vida para um pai. Esse pai, ele precisa buscar. E eu acredito que hoje, só através de Deus, só, assim, através da igreja, inclusive, porque a igreja, ela fala sobre valores, ela ajuda nos momentos difíceis, ela dá condições para os pais que são fracos, que às vezes não conseguem realmente. Minha mãe não conseguia, tadinha. O que a igreja faz é que ela ensina os pais, ela tem direção, orientação para os pais a tomar a atitude e a autoridade que eles precisam de exercer, porque eles ficam perdidos. O grande problema do pai da mãe é ficar perdido, né? A impotência dos pais frente às crises dos filhos. E hoje a ciência na universidade, a faculdade tem falido também, né? Nós, infelizmente, no sistema educacional tem tido muito pouco efeito, mas é um efeito educativo do que transformador. Então, a sociedade hoje está bastante perdida. E a igreja é terapêutica demais. Só a igreja, ao meu ver, pode ajudar. Se não só ela, pelo menos ela é o principal elemento hoje de sustentação desse equilíbrio emocional e social da sociedade. Vou chamar um intervalo rapidinho e volto, que a Ana Paula tem mais para te contar. Fique aí. Essa menina tem história e ela vai contar para a gente como é que está a Ana Paula hoje. Vamos ao intervalo? Voltamos aqui no estúdio, estou falando e ouvindo o testemunho da Ana Paula, como Deus mudou a sua história. E que história, hein? E que mudança. Ana Paula, que está hoje como uma mulher resolvida, feliz, abençoada e que trouxe toda uma história de dificuldades, uma história de dores, uma história de muitos problemas, que começou inclusive muito cedo, aos 13 anos. Ana, e hoje você está na igreja, você já falou que você está esperando o homem enviado por Deus, que vai fazer você uma mulher feliz, que vocês vão caminharem o resto da vida juntos, né, aí como família, para curtir esse lado bom da vida, de amor, de paz, de companheirismo, né? A vida tem coisas tão boas que a gente tem que aproveitar, mas saber fazer isso na ótica da direção de Deus, para que essa dor não se torne tormentos, não se torne angústias, não se torne sofrimento, né? Se você viu a mensagem da Ana Paula, quero agradecer a Ana. Obrigado, Ana, você ter estado aqui comigo, compartilhado esse testemunho tão belo, tão bonito, tão honesto. Você falou coisas que pouquíssimas pessoas teriam coragem de falar, e você é uma menina tão bonita, tão resolvida, veio aqui para deixar esse recado de Deus para as mulheres, muitas mulheres que talvez foram abusadas e guardam isso aí calada, trancada na garganta, chorando, depressiva, compensando com os remédios, tentando compensar com a bebida, e isso só vai te destruir mais. Vem para a igreja, vamos fazer uma terapia, vamos buscar ajuda, vamos colocar isso para fora com a unção terapêutica de Deus, com a presença do Pai, e Ele vai te ajudar. Isso vai mudar a sua vida para sempre. Amém? Vamos nos despedir? Ana, deixa um convite para amanhã, às 15 horas, ou para a igreja, para as mulheres que possam ter sido abusadas, que possam ter uma história de dor e acham que ninguém pode ajudá-las. Eu queria dizer que a gente precisa de ajuda, as pessoas precisam de ajuda, a igreja é o meio mais seguro, onde a gente pode encontrar realmente o que é bom.
onde para ter sucesso, a gente precisa estar perto de pessoas que têm sucesso. Então, sucesso espiritual, sucesso familiar, sucesso dentro dos preceitos de Deus, é na igreja que a gente encontra. Então, é extremamente importante que a gente esteja perto dessas pessoas, escutando a palavra, se alimentando da palavra de Deus. E a Sara Nossa Terra é a minha casa, a minha segunda casa hoje, é onde eu convido a todos que possam viver o que eu estou vivendo hoje, possam sentir o que eu sinto hoje, a maravilha que é ter uma vida em Deus. Tá aí o recado da nossa querida Ana para você. Você é nosso convidado, esteja conosco.